Vamos à palavra de Deus. Se você estiver com a sua Bíblia, abra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Eu vou ler com vocês hoje de 13 a 16. Nós seguimos a série que eu estou pregando, e o título da série é Contra a Cultura Cristã. Eu estou pregando baseado no Sermão do Monte, sermão que Jesus pregou. Jesus ensinou um sermão a uma multidão, a seus discípulos, e o sermão que se tornou extremamente conhecido, talvez o sermão mais conhecido de Jesus, né? E nós temos falado sobre este sermão nas últimas semanas, temos aprendido muitas lições, e hoje nós vamos continuar esse sermão aqui. O título de hoje é Para o que eu fui chamado? Para o que fui chamado? E nós vamos ler Mateus 5, de 13 a 16, que diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Como a gente já vem falando, o Sermão do Monte, ele foi um sermão que, acredito eu, que tenha se tornado tão relevante, tão importante, tão falado, tão comentado, porque ele foi um sermão pregado por Jesus, ministrado por Jesus, e na verdade, para os religiosos, para as pessoas que conheciam as Escrituras, porque Jesus está falando com as pessoas, e ali muitas pessoas que seguiam Jesus, fariseus, escribas, eles conheciam as leis, eles obedeciam às leis, mas Jesus vai confrontar aquelas pessoas. Jesus, na verdade, vai trazer uma interpretação diferente da lei. Enquanto as pessoas estavam achando que Jesus estava vindo para contrariar a lei, Jesus falou, não, na verdade eu reconheço que a lei é boa, eu não estou contrariando a lei. Na verdade, Jesus estava trazendo uma interpretação diferente da lei. Jesus estava indo um pouco mais profundo, um pouco mais fundo. Enquanto as pessoas estavam apenas cumprindo a lei, Jesus estava indo na intenção do coração. Jesus estava indo lá no fundo, no lugar onde a gente muitas vezes não vê, muitas vezes num lugar onde a gente não conhece, né? A gente vê o exterior, as pessoas fazem algumas coisas, a gente olha, puxa, aquela pessoa é boa porque ela faz isso. E assim eram os fariseus, os escribas, eles faziam muitas coisas boas, porém Jesus vai confrontar aquelas pessoas e dizer, tudo bem, vocês fazem, mas será que o coração de vocês está no lugar que deveria estar? Então, na verdade, o Sermão do Monte, ele não eu vejo que ele é um padrão que Jesus estava falando e pregando ali, e Jesus não estava nem confrontando o mundo e nem confrontando os verdadeiros cristãos. Jesus estava confrontando, na verdade, aqueles que se diziam, mas não eram, aqueles que viviam de aparência. E semana passada a gente falou sobre as bem-aventuranças, bem-aventurado, feliz é o homem, e aí hoje a gente cai aqui, Jesus usando essa ilustração aqui, essa metáfora, na verdade, Jesus dizendo, olha, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E na verdade, quando Jesus está dizendo vocês são, Jesus está aqui estabelecendo um padrão para um discípulo. Jesus está estabelecendo um padrão para aquele que segue ao Senhor. Jesus não estava dizendo para eles que eles se comportavam daquele jeito, mas Jesus estava dizendo, olha, se vocês estão dizendo que vocês são discípulos, que vocês seguem, que vocês andam comigo, este é o padrão que vocês devem andar, é assim que vocês devem viver a vida de vocês. E aí ele vai dizer, olha, vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Interessante aqui que Jesus ele usa duas coisas extremamente simples. Jesus usa aqui uma metáfora e ele usa a luz, ele usa o sal, duas coisas comuns, duas coisas que qualquer pessoa na verdade conhece, qualquer pessoa tem na sua casa, desde a pessoa mais simples, com menos condição talvez, todos tinham
Naquela época, uma lamparina com uma luz, todos tinham um sal, até porque naquela época não se tinha geladeira, então o sal ele era usado para muitas outras coisas, como para conservar a comida também. Então Jesus está falando na linguagem daquelas pessoas, elas entendiam o que Jesus estava tentando comunicar, elas entendiam o que Jesus estava tentando falar com elas, né? E a primeira coisa que me chama a atenção aqui, e que eu acho que nós devemos reparar no texto, é que Jesus enfatiza uma coisa aqui: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. De um lado ele coloca a terra, e de um lado ele coloca o sal da terra. De um lado ele coloca o mundo, e de um lado ele coloca a luz do mundo. Ele coloca o cristão separado do mundo. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, vocês estão no mundo, mas vocês não podem se parecer com o mundo. Vocês estão no mundo, mas quando eu olho, eu posso ver a diferença daqueles que são discípulos, eu posso ver a diferença daqueles que seguem, eu posso ver a diferença daqueles que me servem para aqueles que não me servem. Vocês são sal, vocês são luz, vocês são o quê? Diferentes, vocês não são iguais. E eu vejo que aqui nós já encontramos um sério e grande problema. Por quê? Porque nos dias de hoje, o que tem acontecido é que a igreja quer ser igual ao mundo. Em todas as áreas, a igreja ela tenta se aproximar do mundo. Eu estou falando em ideologia, família, crença, em tudo. A gente quer se adaptar ao mundo, a gente quer que a cultura do mundo entre na cultura da igreja, mas Jesus, desde o princípio lá, Jesus está falando: não, vocês são diferentes, vocês foram chamados para serem diferentes, vocês não precisam, na verdade vocês não devem ser igual ao mundo. Quando o mundo olhar para vocês, eles devem ver algo diferente na vida de vocês. E talvez você olhe para você nessa manhã e diga assim: será que o mundo vê algo de diferente em mim? Se eu perguntar para você nessa manhã, no seu trabalho, será que alguém olha para você e diz assim: você é uma pessoa diferente? Será que na tua família as pessoas olham para você e dizem assim: você é uma pessoa diferente? Ou será que você é mais um? Ou será que você é como todos? Ou será que não tem diferença nenhuma para você que serve a Deus e para aquele que não serve a Deus? Para você que tem princípios da palavra de Deus ou para aquele que não conhece a palavra de Deus? Será que existe uma diferença na minha vida, na sua vida e na vida das pessoas que não conhecem ao Senhor? É sobre isso que Jesus começa a falar com aquelas pessoas. E aí ele usa essa metáfora, ele vai dizer: olha, vocês são o sal, vocês são o sal da terra. E como eu falei aqui, o sal naquele tempo, ele tinha a função do quê? Ele tinha a função de conservar. Porque naquela época as pessoas não tinham geladeira, né? Então elas não tinham como conservar o alimento, a carne. Como é que elas faziam? Elas salgavam para que o alimento não estragasse, para que não apodrecesse. Então o sal ele tinha a função de conservar, de manter o alimento para que não estragasse. E Jesus e aquelas pessoas estão entendendo o que Jesus está propondo para eles. Eles estão entendendo o que Jesus está falando com eles ali. Olha, vocês são sal. Jesus está tentando ensinar e tentando falar para eles o seguinte: olha, mesmo que o mundo esteja se deteriorando, mesmo que a cultura esteja se deteriorando, mesmo que as coisas estejam indo por água abaixo, mesmo que todos estejam fazendo coisas terríveis, vocês são sal, vocês são aqueles que foram colocados nesta terra para conservar. Conservar o que, queridos? Conservar uma cultura, conservar princípios, conservar o que a palavra de Deus nos ensina em meio a uma sociedade onde as pessoas não se importam mais com princípios, aonde inverteram os princípios, em meio a tanta confusão, em meio a tantas coisas que são terríveis. O Senhor está chamando aquelas pessoas e nos chamando também: olha, vocês precisam ser sal, vocês precisam brecar, vocês precisam parar aquilo que está apodrecendo, aquilo que está estragando. Vocês chegaram no mundo para fazer a diferença. Mas será que nós somos isso? Será que na nossa família
as confusões na família? Será que nós estamos lá dentro e será que somos usados será que somos aqueles que levam a paz para dentro de casa? Será que somos aqueles que quando a gente chega as coisas melhoram ou quando a gente chega as coisas pioram? Será que quando a gente chega a fofoca cessa ou será que a coisa piora? E Jesus está falando com aquelas pessoas e dizendo: olha, se vocês são meus discípulos, se vocês são aqueles que me seguem, se vocês dizem que são aquilo que são, então vocês precisam fazer a diferença. As pessoas precisam perceber que quando vocês chegam, as coisas mudam. Agora, o sal também, ele é interessante porque ele não era usado apenas para conservar os alimentos. Hoje não se usa mais o sal para conservar o alimento, né? Mas hoje a gente usa o sal para quê? Para a comida ficar gostosa, para a comida ficar saborosa. Come uma carne sem sal. A carne pode ser macia, pode ser gostosa, mas não tem graça, é sem graça, não é gostoso. O sal traz sabor, o sal deixa a coisa gostosa, deixa o negócio agradável. Jesus estava falando sobre isso também. Vocês são sal. Vocês foram colocados neste mundo para fazer a diferença, mas também para trazer sabor. Quando a gente fala de sabor, querido, a gente pode falar de muitas coisas aqui. A gente fala de sabor, a gente fala de alegria, a gente fala de leveza, a gente fala de uma vida gostosa, a gente fala de vivermos os padrões que Deus estabeleceu para nós e por isso sermos felizes aqui na terra. É isso que as pessoas devem olhar para as nossas vidas e enxergar: uma vida que tem tempero, uma vida que é uma vida perfeita, que não tem problemas, não é que é uma vida que as pessoas olham e falam: puxa, não é perfeita, não é isso, mas as pessoas podem olhar e perceber que é diferente, tem um sabor, tem um tempero. Que tempero é esse? É Deus em nós, é o Espírito Santo habitando dentro das nossas vidas. Nós fazemos diferença aonde nós chegamos, pode ter certeza disso. As pessoas, querido, a nossa presença deve ser agradável, a nossa presença deve ser atraente. Se você chega num lugar e você espanta as pessoas, alguma coisa está de errado. Tem crente que espanta a gente. Tem crente que é tão chato que ninguém quer ficar perto dos crentes. Acho que na verdade a maioria dos crentes são chatos. Está cheio de crente chato. Porque, como eu preguei esses dias, nós temos um senso de justiça maior. E aí a gente aprende a palavra de Deus, a gente se sente santo, a gente se sente melhor do que o outro, né? Eu era pecador, não sou mais. Eu fazia, mas não faço mais. Eu não sabia, agora eu conheço. Agora eu ando com o Senhor, agora o Espírito. E isso faz das pessoas muitas vezes criarem um monstro. E a gente se torna pessoas chatas, achando que a gente é melhor do que os outros, achando que a gente é bom demais, achando que a gente pode chegar e colocar o dedo na cara de uma outra pessoa. E não, querido, isso é igualzinho a outra. Graças a Deus que você se encontrou com o Senhor. Graças a Deus que Ele alcançou a tua vida. A nossa oração é que Ele alcance a vida daqueles que não foram alcançados ainda. Mas muitas vezes o que nós fazemos, querido, sabe o que é? O interessante do sal é que o sal, ele é bom, mas ele é bom se for na medida certa. O sal, ele é bom se for na medida certa, nem pouco e nem muito. E tem pessoas que acham que, não, eu sou sal, então deixa comigo, Gui, eu vou chegar lá, eu vou salgar todo o negócio, mas ela salga tanto que estraga, ela é inconveniente, não desce, ninguém consegue engolir aquela pessoa porque está salgado demais. Já viu crente assim, inconveniente? Tem crente, gente, uma vez, deixa eu contar uma coisa para vocês. Uma vez eu fui jantar com um crente, hein? Crente, fomos jantar, ele, chamou. Fomos no restaurante, convidou, filho de um pastor, conhecido, não vou falar, né? Estamos lá, jantando, papeando, aí, o cara bem empolgado assim, sabe? Falando das coisas de Deus e tal, mas ele estava falando meio alto já, e eu estava meio incomodado. Porque ninguém precisa ficar ouvindo a nossa conversa, estamos conversando aqui. E alto, porque Deus, que não sei o que lá, e as pessoas do lado já meio que olhando, porque aí já passa a ser falta de educação, né? Você está sendo mal educado, tem gente jantando do seu lado, e tal, e não sei o que, falando empolgado, até entendo a empolgação dele e tal, legal, mas ele ficou tão empolgado, mas ele falou assim, cara, a comida chegou, ele falou, vamos orar, não, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Meu amigo, rapaz, que oração foi aquela?
Senhor meu Deus, chore cantalaraco. Parece piada, mas não é não. Começou a orar em línguas alto no meio do restaurante. Deixa eu te dizer uma coisa. Se eu nunca tivesse isso para a igreja, e eu estou sentado num restaurante, eu olho para lá e falo, é tudo maluco mesmo. Eu nunca vou numa igreja, só tem maluco nessas igrejas aí, rapaz. Eu fiquei assim, ó, um olho aberto e um fechado para ver se tinha gente olhando. Chorei que, Senhor, o alimento. Ah, meu Deus, e o povo do lado jantando. Eu falei, meu Deus do céu. Fui embora dali, falei, ele é gente boa demais. Falei para minha esposa, eu falei, mas nunca mais janto com ele em algum lugar. Quando ele falar para jantar, eu vou chamar ele em casa. Vamos jantar, vamos, vem em casa comer uma pizza, amigo. Porque lá em casa você pode berrar, churicanta para lá, ajoelha, a gente chora junto lá em casa. Mas não no meio do restaurante. Por quê? Porque a gente espanta as pessoas, gente. Porque tem gente que acha que ser crente é isso. Tem gente que, eu não estou dizendo que Deus não possa fazer coisas diferentes, pode fazer sim. Você pode estar no meio do lugar, no meio do restaurante, Deus te dá uma palavra, você chamar o garçom e dar uma palavra para ele, e coisas sobrenaturais acontecer. Eu creio muito nisso, de verdade, do fundo do meu coração. Mas eu também acho que muitas vezes os crentes exageram. A gente quer parecer espiritual demais. Uma das experiências mais legais que eu tenho com grandes homens de Deus, por exemplo, com o Luciano Subirá. Primeira vez que eu conheci o Luciano e fui pegar ele no aeroporto e tal, não sei o quê. Entrei no meu carro e assim, a gente imagina que, né, porque o cara escreve o falar em línguas, e a gente, shuri. E ele entrou no carro, a primeira coisa que ele fez é contou uma piada para mim. Eu falei, pô, o cara é normal. O cara conta uma piada também. E às vezes a gente tem a impressão de que nós não podemos ser normais, a gente não pode contar uma piada, a gente não pode dar risada. Não, crente é sério, Gui, deu risada é do diabo. Não pode se divertir, não pode dar risada. E aí a gente, na verdade, o que a gente está fazendo, sabe o que é? A gente é tão salgado que é difícil do mundo engolir, cara. É difícil das pessoas engolirem. Elas olham para nós e falam assim, eu tô é foda desse negócio, só tem maluco. Igreja é coisa de louco, rapaz. O cara foi para lá, começa a falar alto no meio de todo mundo, querido. Primeiro que eu já penso o seguinte, primeira coisa é educação. Aí já não é nem espiritual, não é, né? Se comporta, saiba se comportar nos lugares. E Jesus está falando isso com eles aqui, ó, vocês são sal, vocês trazem sabor, mas tem um equilíbrio. A presença de vocês, ela não é visível, porque o sal não é visível, é até invisível. Mas ela é perceptível. Ela é perceptível. Você não vê o sal, mas você sente o sal. Assim deve ser a nossa presença. Eu não preciso chegar lá, glória a Deus, na roda de gente que nem sabe o que é glória a Deus. Mas a minha presença pode ter certeza que vai causar alguma coisa. O jeito que eu me comporto vai causar alguma coisa. Pode ter certeza, o meu comportamento vai causar alguma coisa. A forma que eu encaro a vida vai causar alguma coisa. A forma que eu trato a minha esposa vai causar alguma coisa. Vai intrigar as pessoas. Por que ele trata bem a mulher? Por que ele trata bem os filhos? Por que ele enfrenta os problemas da vida desse jeito? Porque, qual que é desse cara? Como é que ele enxerga a vida desse jeito? Está todo mundo aqui desesperado porque a política está indo mal, porque o país está... E ele simplesmente enxerga a vida de outro jeito. Que ideia é essa desse maluco? A nossa presença vai deixar as pessoas intrigadas. Mas querido, eu não preciso ter um linguajar, eu não preciso andar com uma Bíblia desse tamanho debaixo do braço, eu não preciso querer mostrar e provar para alguém que eu sou um cristão, que eu sou espiritual. Muitas vezes, queridos, nós somos salgados demais, a gente espanta as pessoas. Tem gente, queridos, quem que falou? Esses dias na academia, a minha esposa estava conversando com uma pessoa lá, e ela me contou isso depois, com uma moça. E aí uma professora chegou e apresentou a moça para minha esposa e falou assim, você precisa ir para a igreja, falou para ela. Aí a moça olhou e falou assim, você vai na igreja? Aí a minha esposa falou, não, a gente de uma igreja ali e tal, começou a falar. Aí a moça falou assim, mas seu marido, aquele menino que vem aqui também, que esse pastor da igreja? Falou, Ela falou assim, nunca imaginei. Não é porque eu estava aprontando a academia não, que imaginou. Porque eu não vou de terno para academia, né? Eu não levo a Bíblia para academia, eu estou indo para academia para treinar. Orar, eu oro em casa. Posso orar na academia também, mas não fico lá, chorei, eu oro baixinho. Às vezes até choro fazendo aeróbio, mas na minha. Choro, às vezes eu choro, estou lá fazendo aeróbio, Deus está falando comigo, eu choro, às vezes eu choro. Mas ninguém percebe que eu estou suando e estou chorando junto, fica tudo bem. Não estou incomodando ninguém. Está tudo certo.
E ela falou assim, eu quero ir, eu quero conhecer, eu quero ir lá. Por quê? Porque é atraente. Ela fala assim, cara, são pessoas normais, estão aqui, conversam com as pessoas, mas tem algo diferente. Deixa eu lá ver o que esse povo faz naquele lugar. É sal, é tempero. A gente chega, a gente é agradável. As pessoas vão querer o que nós temos. Sabe por que nós somos atraentes? Porque a gente carrega o que o mundo precisa. Pode ter certeza disso, você não precisa ficar tentando provar nada para ninguém, mas saiba de uma coisa, nós carregamos o que o mundo precisa. As pessoas estão carentes, elas estão desesperadas, elas não encontram uma saída, elas estão deprimidas, elas estão de todos os jeitos tentando encontrar alegria, comprando coisa, fazendo isso, fazendo aquilo, e nós temos o que elas precisam. Então quando a gente chega perto dessas pessoas, é inevitável, transborda, elas falam, o que é que você tem que eu preciso disso que você tem? Nós somos sal, a gente chega nos lugares para que conservar, para que as coisas não piorem, mas para que melhorem a partir do momento que a gente chegue, mas para que também a gente traga sabor, para que também as pessoas possam sentir o gosto do que é servir a Deus. Servir a Deus não é um peso, andar com o Senhor não é um fardo. Eu vou para a igreja, eu vou ter que, me dá a lista aí, né, pastor, que eu tenho que deixar de fazer, o que eu tenho que fazer. Não, servir a Deus é o maior presente que nós temos. Servir a Deus é o maior privilégio que Deus nos dá. Andar com o Senhor não existe alegria maior. Não tem nada no mundo que possa comprar a alegria e a paz que Deus nos dá todos os dias quando andamos com Ele. Eu coloquei aqui, para que eu seja sal, eu preciso ter consciência de algumas coisas. Coloquei 5 coisas. Eu estou neste mundo, mas não faço parte deste mundo. Eu preciso ter essa consciência sempre. Estou aqui, mas não sou daqui. Por que é importante eu saber disso? Porque a cultura daqui não rege a minha vida. O que as pessoas pensam aqui não é o que determina o que eu vou pensar e a forma que eu vou viver a minha vida. E muitas pessoas acabam se adaptando à cultura da terra. Não, porque todo mundo pensa, porque todo mundo acha, porque todo mundo faz, porque é normal para todo mundo. Não me interessa se é normal para todo mundo. Para mim, eu moro aqui, eu estou aqui nessa terra, mas a minha morada não é aqui. Nós vamos viver com o Senhor. A nossa cultura não é aqui dessa terra, a nossa cultura é do reino de Deus. A minha cultura não é a cultura aqui dessa terra. Os padrões e princípios que regem minha vida não são impostos pela sociedade, mas pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que direciona a minha vida. Não são ideias, não é a política, não são ensinamentos que estão aí por aí, mas é a palavra de Deus. Acho isso, acho aquilo, não quero saber o que acha, o que um acha, o que o psicólogo acha, o que o filósofo acha. O que é que Deus pensa sobre isso? O que é que a palavra de Deus diz a respeito desse assunto? O que é que Deus fala? E aí sim eu tomo decisões na minha vida baseado naquilo que a palavra me ensina. Eu não fui chamado para agradar as pessoas, eu fui chamado para fazer a diferença aonde eu estiver. Muitas vezes a gente quer agradar o mundo inteiro, a gente quer agradar todo mundo. Não, vai ter vezes que a gente vai precisar decidir obedecer a Deus, decidir obedecer a palavra, decidir dizer, olha, eu não posso, para mim não dá. Nos convidam para coisas que não são para nós, lugares que não são para nós, fazerem coisas que não são para nós. Gosto de você, mas para mim não dá. Por quê? Porque não combina comigo esse negócio. Porque não é o padrão de vida que eu tenho. A palavra me ensina de forma diferente. É possível, quero dizer para vocês, é possível viver uma vida diferente mesmo aqui nessa terra, mesmo com toda a confusão, mesmo com o mundo tentando implantar essa cultura e dizer, vocês precisam viver assim. É possível nós sermos diferentes, é possível a gente viver de forma diferente, é possível nós sermos sal, e as pessoas olharem para nós e dizer, puxa, o que é que vocês carregam? Por que é que vocês são diferentes assim? Aí depois Jesus vai dizer, vocês são a luz do mundo. Claramente a gente pode entender que ele vai dizer o seguinte, olha, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Jesus claramente aqui está falando sobre, quer dizer, luz é luz, não trevas.
quando a gente fala de trevas, a gente fala do quê? É de confusão, a gente fala de problema, a gente fala daquilo que o mundo faz, a gente fala de pecado. Então vocês são luz, vocês são aqueles que vieram para fazer diferença. A palavra de Deus é muito clara com relação a isso. Deus não tem acordo com as trevas, a luz não tem acordo com as trevas, não tem como, né? Não tem como ser meio crente, não tem como ter um pé aqui e um pé lá, ou você é, ou você não é, ou você entrega a sua vida ao Senhor. Não significa que você nunca mais falha na tua vida, não significa que você nunca mais pisa na bola, não significa que você é perfeito, não, mas a tua vida está entregue ao Senhor. Se você erra, não é o desejo do teu coração errar. Se você falha, você pede perdão de Deus. Olha, já sabe, olha que coisa ruim, eu sou uma pessoa ruim mesmo, mas me ajuda nas minhas fraquezas, me ajuda nas minhas falhas, eu preciso tanto do Senhor. Não é o nosso desejo. Jesus está dizendo, olha, vocês precisam ser o quê? A luz do mundo. Vocês vieram para trazer clareza, vocês vieram para abençoar, vocês vieram para cessar a confusão, vocês vieram para dar direcionamento, vocês vieram para trazer paz. Porque na luz tem confusão, na luz ninguém vê nada, na luz as pessoas não enxergam o que estão fazendo, elas ficam cegas. Põe todo mundo no escuro aqui, manda todo mundo andar, vai bater a cabeça no outro, vai se trombar todo mundo. E é justamente isso que o pecado faz com as pessoas. O que é que faz? É confusão, é escuridão. As pessoas vivem uma confusão. Por quê? Por causa do pecado, das trevas. Bate a cabeça daqui para lá, de lá para cá. Por quê? Porque não vê. Quantos já tiveram a experiência de olhar para uma pessoa que está vivendo uma vida longe de Deus? Você fala assim, meu Deus, parece que só a pessoa não enxerga. Está todo mundo vendo, só ela não vê mesmo, porque ela está em trevas, escuridão, ela não está conseguindo ver, ela não está tendo clareza, ela não consegue ver, ela não tem discernimento, ela não está enxergando nada. Mas Jesus está dizendo, olha, vocês precisam ser aqueles que chegam e traz luz, traz clareza, que vai no lugar onde tem escuridão, no lugar onde as pessoas estão batendo a cabeça, no lugar onde as pessoas não conhecem o Senhor. Você vai chegar lá, vai trazer luz, e as pessoas vão poder ver novamente. Agora, esse texto aqui já foi muito usado por muitas pessoas, porque diz assim que a luz, se não for colocada no lugar certo, em cima, ela perde a função. Se ela for colocada debaixo de uma cama, de que adianta? Porque debaixo da cama não ilumina nada. Você pega uma luz, coloca debaixo da cama, e muitas pessoas já até chegaram à conclusão de que não, então o lugar que Deus tem para mim é um lugar de honra, é um lugar lá em cima. E eu acredito que Deus quer nos abençoar e tudo isso, mas eu não acredito que Jesus estava falando só sobre isso, não acredito que Jesus estava falando, não, olha, eu vou pegar você que é luz e vou te colocar num lugar bem alto, para que as pessoas possam olhar para você. Até porque parece até que, falando assim, a gente pode até se sentir, né? Oh, que bom, Deus vai me colocar, as pessoas vão olhar para mim, eu que vou iluminar todo mundo. Não, eu acredito que Jesus estava falando, sabe o que? Jesus estava falando sobre uma luz que existe dentro de nós, que foi colocada sobre as nossas vidas, que nós carregamos, mas que, se não for usada da forma certa, no lugar certo, perde a função. O que é que você está querendo dizer, Gui? O que eu estou querendo dizer para você, querido, é que eu acredito de verdade que você nasceu com um propósito, que Deus sonhou com a sua vida, que existe algo que só você pode fazer nessa terra. Mas se você não compreender, se você não entender o lugar que Deus tem preparado para a sua vida, talvez você seja colocado debaixo de uma cama, talvez aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, você não tire o proveito, porque simplesmente você não entendeu o lugar certo de ser colocado. E quando nós estamos fora do lugar que Deus tem preparado para as nossas vidas, a gente não é eficaz. E está cheio de gente assim, está cheio de gente carregando coisas maravilhosas, tem unção, tem algo de Deus na vida, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus quer fazer grandes coisas, mas simplesmente a candeia está no lugar errado, está querendo fazer uma coisa que Deus não chamou para fazer, e aí a luz não funciona muito bem. Podia iluminar muito mais, podia abençoar muito mais, podia alcançar muito mais vidas, podia influenciar muito mais pessoas, mas não está usando da forma certa. Deus colocou, Deus deu, mas a pessoa pegou e colocou debaixo da cama, porque o amigo também colocou debaixo da cama, porque alguém colocou debaixo da cama, e debaixo da cama é mais legal, então eu vou colocar debaixo da cama também. Deixa eu dizer uma coisa para você, existe um lugar de Deus para a sua vida, eu acredito firmemente nisso, e quando nós entendemos
fazemos isso, quando nós estamos no centro da vontade de Deus para as nossas vidas, aí então a nossa luz brilha, aí então nós somos eficientes naquilo que Deus nos chamou para fazer, aí então eu creio que Deus nos usa no máximo potencial que Ele quer para as nossas vidas. Agora, muitas vezes nós fugimos daquilo que Deus tem para nós, por mais que a gente carregue algo poderoso, a gente não usa. E eu vejo que muitas pessoas têm perdido isso no meio do caminho. Não é apenas sobre o que você carrega, mas é sobre pegar o que você carrega e colocar no lugar certo. E é um problema para nós, porque como? Muitas pessoas não sabem qual é o lugar certo. Aonde que é o lugar certo? Tem um lugar certo para todo mundo ou é diferente? Já digo para você, é diferente. Como é que você descobre isso? Ouça a voz de Deus. O problema é que geralmente nós não ouvimos a voz de Deus. A gente quer escolher aonde vamos colocar, o que nós vamos ser, qual é a minha profissão, o que eu quero ser da minha vida, com quem que eu vou casar. A gente quer escolher tudo. E aí a gente percebe que na nossa vida as coisas não fluem, a nossa luz parece que não brilha tanto, parece que a luz do irmão do nosso lado brilha mais, parece que a vida dele é mais bênção que a minha, parece que a vida dele alcança mais pessoas que a minha, parece que as coisas acontecem mais na vida dele do que na minha. E aí, queridos, tem uma explicação para isso, sabe qual é? Ele talvez ouviu a voz de Deus, ele está fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer, ele está no lugar certo, ele está com a pessoa certa, ele está conectado com as pessoas certas. Talvez você não, talvez você fez as tuas próprias escolhas e você está reclamando com Deus, está bravo com Deus, dizendo: Deus, por que é que o Senhor não faz na minha vida assim como fez na vida do fulano também? E talvez Deus esteja tentando falar com você: o problema não é que eu não te dei uma candeia, eu dei para ele, eu dei para você também, mas ele colocou no lugar certo e você colocou debaixo da cama. E aqui nós temos um problema, porque muitas pessoas acabam ficando frustradas com Deus dentro da igreja. Porque quando a gente olha para a vida de uma outra pessoa, de um irmão, de uma irmã, e a gente vê Deus fazendo na vida de alguém e não faz na nossa, a gente começa a questionar: Deus não gosta de mim, Deus gosta mais dele do que de mim, Deus, a luz dele brilha mais que a minha, Deus dá mais para ele do que para mim, Deus abençoa mais do que me abençoa. O que é que será que acontece? Pode ter certeza, só você reparar na vida de pessoas que são totalmente entregues ao Senhor, que são sensíveis, que buscam a Deus de verdade, que desejam acertar o alvo, que desejam ouvir de Deus aquilo que Deus tem para a vida delas. Você pode perceber, pode acompanhar, você vai ver que a vida da pessoa sempre anda para frente. Você é perceptível a mão de Deus. Você olha e você, puxa, a mão de Deus está sobre a vida dessa pessoa. As coisas acontecem, aos pouquinhos, às vezes não no nosso tempo, mas as coisas acontecem. As coisas vão fluindo, vai acontecendo, né? Não é que não tem problemas, mas você vê a mão de Deus mesmo no meio dos problemas, cuidando, direcionando, levantando, né? Tem uma tempestade, mas Deus ajuda a passar pela tempestade. Você olha de longe, você consegue ver na vida dessas pessoas. Então, queridos, Jesus está dizendo para eles: olha, vocês foram chamados para fazer a diferença nesse mundo. Vocês foram chamados para ser sal, para ser luz, para não ser igual a todos. Não pense que nós fomos chamados para ser igual ao mundo. Não, pelo contrário, nós fomos chamados para impactarmos o mundo. O Dr. Lloyd Jones tem uma frase aqui, que eu até anotei aqui, que ele disse: a glória do Evangelho é quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela inevitavelmente o atrai. Olha que coisa interessante, a gente pensa que não, se eu for diferente, eu vou espantar. E não, pelo fato de sermos diferentes, isso é o que vai atrair as pessoas. Está todo mundo fazendo a mesma coisa, eu não faço igual a todo mundo. Por que é que você não faz igual a todo mundo? Porque eu tenho um outro padrão de vida, porque a palavra de Deus que me direciona. Eu não faço o que todo mundo faz, eu não vivo da mesma forma que todo mundo vive. Todo mundo trai a esposa, eu não traio a esposa. Todo mundo mente para o patrão, eu não minto para o negócio difícil, gente. O povo fica espantado. Como é que eles vivem desse jeito? Como é que eles vivem desse jeito? Aqui, queridos, eu penso que o Sermão do Monte, ele não deve nos assustar, porque ele pode até nos assustar, e a gente olhar e falar assim: meu Deus, é um padrão muito, muito elevado, é muito alto, eu não consegui, eu até queria, acho até legal, bacana, tudo isso aí que você está ensinando, está falando, mas
Eu sou uma pessoa ruim demais, eu não consigo ser desse jeito aí. E o Sermão do Monte, ele serve justamente para isso, para nos colocar no lugar que nós precisamos estar, para a gente reconhecer justamente isso. Não tem como, não tem jeito mesmo. Quando a gente olha para os padrões de um discípulo, os padrões de uma pessoa que anda com Deus, um comportamento dele, a gente diz, não tem como. É isso mesmo, não tem como. A gente reconhece que nós não podemos, mas a gente olha para Ele e reconhece que com Ele tudo é possível. É isso que o Sermão do Monte causa nas nossas vidas também. Não é pela minha força, não é porque eu sou bom demais, não é porque eu sou muito bonzinho, não é porque eu sou um santinho. Nossa, hein, como você é um santinho, que menino bom, que rapaz, que moça, olha que senhor, esse aqui tem um coração, esse aqui é igual a Jesus. Não é porque você é bonzinho demais, não. Se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia de Deus nas nossas vidas, não seria possível vivermos desta forma. Mas quando o Espírito Santo de Deus entra nas nossas vidas, queridos, eu vou bater em cima disso, eu vou repetir todas as semanas, quando nós temos uma experiência com Deus, quando o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro dos nossos corações, é inevitável este tipo de comportamento. A gente não se comporta desta forma para alcançarmos alguma coisa de Deus, para alcançarmos o favor de Deus, para agradar só a Deus, porque a gente precisa, não, eu preciso ir para o céu, Gui, então eu vou fazer isso aqui, porque aí eu vou para o céu. Não é por obras, a gente não faz para a gente tentar conquistar o coração de Deus. Na verdade o caminho é inverso, pelo fato de termos nos encontrado com o Senhor, pelo fato dessa experiência ser tão marcante nas nossas vidas, o Espírito Santo de Deus é tão vivo, é tão real dentro de nós, que Ele transforma as nossas vidas. É impossível nós agirmos da mesma forma, é impossível nós falarmos da mesma forma. Antes xingava as pessoas, agora eu não xingo mais. Antes eu maltratava as pessoas, agora eu não maltrato mais. Antes eu traía, mas agora eu não traio mais. Antes eu fazia coisas que eu não devia fazer, agora eu não faço mais. Não é porque eu sou bom, mas é porque a experiência que eu tenho tido com Deus é tão maravilhosa, é tão tremenda, é tão forte, que é inevitável. Afeta a forma que eu falo, afeta a forma que eu ando, afeta todas as áreas da minha vida. Este deve ser um termômetro na vida daquele que anda com Deus. Se nada mudou na sua vida desde que você conheceu o Senhor, querido, talvez você não tenha conhecido o Senhor de verdade, porque quando nós andamos com Deus, quando a gente se relaciona com Deus, pode ter certeza, as pessoas que estão à sua volta vão olhar e vão dizer, o que é que está acontecendo com essa pessoa? O que é que fizeram com meu marido? O que é que fizeram com a minha esposa? O que é que fizeram com esse rapaz aqui do trabalho? Ele está diferente, alguma coisa aconteceu na vida dele. Ele conheceu o Senhor Jesus. É isso o que o verdadeiro evangelho causa nas nossas vidas, transformação. Aí no último versículo vai dizer assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Deus que está nos céus. Tem pessoas que pensam e até pregam nos dias de hoje que as obras não importam. Importa. Não somos salvos pelas obras, sabemos disso. É pelo sacrifício de Jesus, pela graça, por meio da fé, que nós somos salvos. Não é para que o homem não se vanglorie, né? Olha, eu consegui, eu paguei um preço, então eu sou salvo, Jesus me aceitou. Não, foi pelo preço que Jesus pagou por nós, nós somos salvos. Mas através das obras nós mostramos se temos fé ou se não temos fé. Vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai. O que acontece? Quando nós andamos com Deus, a nossa vida é diferente, nós agimos de forma diferente, nós falamos de forma diferente, a nossa vida não é mais a mesma. E aí o que acontece? As pessoas que estão à nossa volta, o que elas fazem? Elas glorificam a Deus. Elas olham e falam assim: meu Deus, se não for Deus que fez isso na vida dessa pessoa. Eu já vi isso acontecer milhares e milhares e milhares de vezes. Uma vez, um senhor que se converteu lá na igreja, ele era diretor de uma grande empresa, e ele se converteu, Deus mudou a vida dele, e eu lembro de uma vez que ele me levou na empresa dele para conhecer lá e tal, e aí quando a gente estava lá, alguns funcionários vieram falar com a gente e falar assim: o que é que vocês fizeram com ele? O que vocês fizeram com esse cara? Ele era terrível.
Ele xingava, gritava, alguma coisa aconteceu com esse cara. Ele chega agora aqui, dá bom dia, abraça as pessoas, sorri para as pessoas. O que vocês fizeram com esse maluco? As pessoas vão olhar e falar assim: se não foi Deus que fez algo na vida dessa pessoa, não sei quem foi. As pessoas vão olhar para a minha vida, as pessoas vão olhar para a tua vida e elas vão glorificar a Deus. Por isso, querido, por isso que quando fala sobre sal, sobre ter equilíbrio, nem mais e nem menos, a gente não precisa ficar tentando provar nada para ninguém. Se você for aquilo que você diz ser, se você simplesmente viver o que você vive aqui dentro da igreja, se você viver de segunda a sábado, não só de domingo, se você viver todos os dias da semana, pode ter certeza que as pessoas vão olhar para você e vão glorificarem a Deus. Elas vão olhar para você e dizer assim: puxa, como é que pode um casamento desse jeito? Como é que pode uma vida assim? Como é que pode, como que você faz? Elas vão reconhecer que Deus é com você, elas vão reconhecer que Deus está na tua vida, elas vão ter que reconhecer que Deus está na tua família. Ainda mais no meio que nós vivemos, no mundo que nós vivemos, as famílias em decadência, as coisas, famílias sendo destruídas e a tua feliz, os teus filhos felizes, tudo certo. As pessoas vão olhar e vão dizer: olha, existe uma diferença na casa daquele que serve a Deus e na casa daquele que não serve a Deus. As pessoas vão olhar para mim, as pessoas vão olhar para você e elas vão glorificar a Deus. O nome de Deus vai ser exaltado, vai ser reconhecido, simplesmente pelo fato de vivermos aquilo que nós estamos aprendendo aqui. Eu acredito nisso. A minha oração, como eu falei semana passada, a minha oração com o Sermão do Monte, não é que a gente aprenda um pouco mais apenas, não é que a gente diga: olha, entendi um pouco melhor o Sermão do Monte, mas a minha oração de verdade, queridos, é que a gente saia deste lugar. Eu quero que você seja um melhor pai. Talvez você nunca falou para o teu filho que você ama ele. Eu quero que você saia, o desejo do meu coração é que essa palavra impacte tanto a sua vida, nessa manhã que você saia, pega o telefone e liga e fala: filho, te amo. A minha oração não é que você aprenda um pouco mais isso aqui, mas a minha oração é que você saia deste lugar, que você entre no seu carro e talvez vire para a tua esposa e diga assim: querida, me perdoa porque eu tenho tratado você de uma forma que eu não deveria tratar. A minha oração é que você saia deste lugar, pega o telefone e liga para um amigo e fala: cara, eu menti para você, eu te enganei, eu pisei na bola com você, estou te ligando para pedir perdão, eu quero reconhecer os meus erros, eu quero me acertar com você. Porque é isso que o Evangelho causa nas nossas vidas. Fora disso, querido, não é evangelho não, fora disso é religião. Você vem aqui, você ouve, você aprende, decora versículos, mas isso é religião, isso não é evangelho. Evangelho traz transformação nas nossas vidas, muda as nossas vidas, muda, somos pessoas diferentes. Não é porque eu estou tentando, não, é porque simplesmente eu não consigo ser a mesma pessoa. Eu saio daqui, eu tenho vontade de abraçar mesmo as pessoas, eu tenho vontade de amar, eu tenho vontade de ligar, eu tenho vontade de orar pelo enfermo, eu tenho vontade de ligar para as pessoas que eu não ligo faz tempo, eu tenho vontade de ser essa pessoa. Não é porque eu estou tentando, não, é porque Deus está mudando a minha vida. Você imagina se nós entendermos essa mensagem, se recebermos essa revelação, o que nós não podemos causar na vida das pessoas que nos cercam? Você já parou para pensar nisso? Lá na tua família, imagina se realmente isso aqui for uma realidade na sua vida. Se lá na tua faculdade, já pensou se isso aqui for uma realidade na sua vida? Se lá no teu trabalho, já pensou se isso aqui for uma realidade na tua vida? Já pensou? Se você não enganar mais o teu chefe? Já pensou se todo mundo sair 5 minutos antes do horário, mas você não, você sai na hora? Por quê? Porque você faz o que é certo. Já pensou? O que será que isso vai causar na cabeça das pessoas? A igreja cresce em números, mas muitas vezes não é relevante, porque não há transformação. A religião aumenta, mas não o Evangelho. E o que nós precisamos, queridos, que transforma as nossas vidas, é o Evangelho, não a religião. Por isso que tem gente que chega para mim, muitas pessoas já chegaram para mim, já falei para vocês, já teve gente que chegou e falou assim: Gui, estou vindo aqui no culto, gosto muito, a palavra tem me impactado, sou espírita, e estou meio confuso, como é que eu faço agora? O que eu sou? Porque estou gostando de ouvir. Está falando comigo? Calma, fica tranquilo. Deus está falando com você? Tá. Deus está enchendo teu coração? Tá.
Você tem certeza que é Deus que está falando com você? Eu nunca senti Deus falar tanto comigo assim como... Ontem mesmo eu recebi uma mensagem, queridos, de uma moça que estava aqui no DNA. Ela falou exatamente isso para mim. A família dela já teve Umbanda, já teve de tudo. Ela nunca tinha tido uma experiência. Teve uma experiência um tempo atrás com uma igreja, foi frustrada. Ela falou: Gui, pouquinho tempo atrás eu pisei neste lugar. Ela falou assim: eu nunca senti Deus da forma que eu... Assim, foi um negócio assim maluco, porque eu senti Deus de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. É isso. É isso que vai mudar a vida da pessoa. Não é uma lista, eu falar para ela: olha, agora você chegou aqui, muito bem-vinda, está aqui a sua listinha, leva para tua casa, obedece tudo isso aqui, que agora a tua vida vai ser transformada. Não, queridos, o que transforma é isso, é a presença de Deus, é Deus impactar o coração da pessoa. Sabe por quê? Ela vai embora deste lugar, e aí ela vai pegar e vai falar assim: eu não quero mais viver a vida que eu vivia, eu não quero mais fazer as coisas que eu fazia, isso não traz mais alegria. A minha alegria está estar na presença de Deus, está em servir ao Senhor. É isso que nós precisamos nas nossas vidas. E a minha oração é essa para você: que você se levante, que Deus fale com você, que Deus desafie o teu coração a você não viver uma vida monótona, religiosa, que vem, senta para a igreja e continua vivendo a mesma vidinha medíocre de sempre, mas que o Espírito Santo de Deus te mexa aí no teu lugar, que o Espírito Santo de Deus te incomode, para que você se levante deste lugar nesta manhã e saia deste lugar e viva uma vida diferente em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar, pode aplaudir o Senhor Jesus.